Boa tarde, gente. Vamos aqui começar uma revisão de história para o nono ano da Escola Joaquim Nogueira. Nós vamos aqui começando a falar, gente, da Guerra Fria, né? A gente vai começar aqui no capítulo 8 sobre a Guerra Fria. Só que o ponto que eu quero que vocês analisem é essa questão da construção do capitalismo, né? Porque na época da Guerra Fria, gente, teve duas ondas de influência, né? O capitalismo, por um lado, né, feito pelos Estados Unidos, e o socialismo, pelo outro lado, construído pela Rússia, pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essas zonas de influência vieram desses dois partidos, né? Dessas duas ideologias, né? O capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo vindo do lado russo, do bloco russo. Dentro do aspecto socialista, a gente teve o Plano Marshall, né? Plano Marshall, né? George Marshall era o ministro das Relações Internacionais dos Estados Unidos, e ele teve um plano esplêndido que foi criar um banco, né? Um fundo monetário internacional e o Banco Mundial, né? Que era um fundo para poder arrecadar esse dinheiro, fiscalizar e tal, e o banco para poder fazer um empréstimo, né, bancário para poder reconstruir a Europa, né, os países que futuramente iria fazer parte da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi um acordo feito entre os Estados Unidos e todos os países vencedores da guerra do lado ocidental, incluindo o Canadá também, a França, a Inglaterra, para que, caso acontecesse alguma guerra, esses países se envolver na guerra, né, a favor dos Estados Unidos, ou se qualquer um desses países se envolvesse com a guerra, os Estados Unidos se envolviam a favor deles, né. É, gente, dando continuidade aqui, lá na página 148 a gente fala da Revolução Chinesa, né, a Revolução Chinesa que deu origem à República Popular da China, né, em 1949, com a fundação a partir do movimento proposto por Mao Tse Tung, né, e apoiado pelos camponeses chineses. Vale saber, gente, que esse movimento de comunismo na China, ele não teve influência russa. Foi um sistema que teve a ideia dentro da própria Rússia, mas que não queria se expandir para o mundo, não queria ter a influência que a Rússia tinha, né, que era um socialismo, um comunismo expansionista. A China, ela pensa num comunismo interno, um comunismo dentro da China mesmo, sem ter as proporções expansionistas, os propósitos, as proporções expansionistas como a Rússia, né? Então vale você vir aqui nessa página 148 e você tentar entender um pouco, né, dessa revolução cultural, né? Essa revolução que levou ao caminho que a China hoje percorre, né? Esse caminho do desenvolvimento, sabe? Sabemos, gente, que é importante a gente entender que a China, ela não, a partir de 1949, ela não deu esse salto que ela tem hoje, né? A China passou aí talvez uns 50 anos, né, com problemas econômicos, né, muito sérios, má distribuição de renda, dificuldade para combater a pobreza, a fome, a água potável e tudo mais. Mas a China conseguiu superar e hoje é um dos países mais poderosos do mundo, né, com as tecnologias mais avançadas do planeta, né? Então vale saber disso, né, gente? Gente, a guerra do Vietnã e a guerra da Coreia foram duas guerras parecidas, né? As duas tiveram influências de um lado, por exemplo, a Coreia do Norte, de um lado, uma ajuda vinda da Rússia, e do outro lado também vinda dos Estados Unidos. Essa guerra, gente, ela durou 3 anos. Começou em 1950, ela vai até 1953. O fim da guerra vai ser a divisão da Coreia, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul, que está dividida até hoje. Sabe-se que a ONU não queria essa guerra. A ONU tinha sido recentemente criada e não tinha tanta força como tem hoje, né? Mas não conseguiu, né, impedir que essa guerra acontecesse. Portanto, essa guerra aconteceu. Já o caso do Vietnã, o caso do Vietnã já é um caso assim um pouco diferente. Teve a influência norte-americana, teve a influência russa, né, que prolongou a guerra durante muito tempo. Se eu não me engano, foram 10 anos de guerra, certo? E isso atrapalhou muito o desenvolvimento dessa região, gerando países como Camboja.
como Laos, regiões que são paupérrimas, né, que tem problemas econômicos, financeiros muito sérios, países que mereciam uma atenção maior do Ocidente, né, para combater a pobreza nessa região. É uma região que está ali no Sudeste Asiático, né, perto das Filipinas, perto da Indonésia, da Malásia, certo? Timor-Leste, ali naquela região, né? Então são todos ali no mesmo gancho, no mesmo barco, num arquipélago gigantesco de ilhas, né? Vietnã não é uma ilha, né? Mas ele está muito próximo de várias ilhas ali e, e tem muitos países ali, gente, que são desenvolvidos, né? No caso de Singapura, né? O próprio Vietnã hoje ele tem um desenvolvimento bom, né? Mas as outras regiões que faziam parte também do Vietnã, como Laos e Camboja, o desenvolvimento é pouquíssimo, né? Países muito pobres. Então, consequência dessa guerra, dessa exploração, né? Exploração ideológica. Gente, eu estava procurando esse ponto aqui. Ele fica lá no outro capítulo, fica na página 190. Você tem que ir lá dar uma olhada nesse conteúdo, certo? A crise dos mísseis, o mundo do perigo. Reaceso a uma invasão estadunidense, Fidel Castro pediu apoio militar à União Soviética em 1962. Navios militares soviéticos levaram para Cuba mísseis com bombas nucleares. Gente, Fidel Castro foi um cara que ele deu o golpe para tomar o poder de Fulgêncio Batista, que era um presidente, né, da ilha de Cuba. Ele recebia a influência dos Estados Unidos para poder receber os benefícios vindos dos Estados Unidos, turismo, empréstimos, né, compra de produtos, venda de produtos e principalmente a exploração sexual que existia na região. Fidel Castro, como um bom cubano, ele teve as ideias russas, né, as ideias socialistas trazidas de lá para Cuba e ele deu o golpe em 1959. Poucos anos depois, quando ele se viu ameaçado pelo governo norte-americano, que tinha sido, vamos dizer assim, expulso das influências, né, para Cuba, então o governo americano ficou tentando reconquistar a região, né, porque ele precisava daquela região, né? Mas a Cuba pediu ajuda à Rússia. A Rússia mandou navios carregados de mísseis para lá e esses mísseis ficaram durante muito tempo apontados rumo aos Estados Unidos. Então esse período ficou conhecido como a crise dos mísseis, né? Quero que vocês olhem isso aí, página 190. Gente, eu fiz aqui uma volta danada aqui, sabe? Para poder mostrar um negócio a vocês. O Holocausto, né? O Holocausto dos judeus, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, certo? O Holocausto, gente, foi na Segunda Guerra Mundial, foi quando Hitler mandou pegar os judeus que tinha na região e mandou matar, né? E matou 6 milhões de judeus, segundo as contagens, né? Gente, aqui o que eu queria que vocês analisassem, embora vocês somente ouvissem, se alguém não quiser pesquisar, mas eu passei tantos filmes para vocês, né, sobre essa questão dos judeus, sobre o menino de pijama listrado, os meninos que enganavam os nazistas, alguns vídeos falando sobre isso, né? E vários outros documentários, né, que a gente colocou sobre a Segunda Guerra Mundial. O Pianista, né, também foi um filme que foi relacionado à questão judaica, perseguição judaica. E assim, o que eu queria que vocês analisassem é que a criação do Estado de Israel foi fundamental para que os judeus voltassem para Israel, né? A criação do Estado de Israel, isso foi fundamental. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel foi criado em 1948 e todos os judeus que estavam espalhados pelo mundo, eles tinham a liberdade de voltar de onde vieram, né? Olha, gente, agora a gente vindo aqui, saindo lá daquela página lá e vindo para cá, para 161, a gente tem aqui o pan-africanismo, né? O que foi o pan-africanismo? Em fins do século XIX e início do século XX, sociólogos, professores e líderes políticos religiosos negros
nos Estados Unidos e na Jamaica, criticaram o racismo e o colonialismo europeu. O lema deles era a África para os africanos. Surgiu assim o pan-africanismo. Ou seja, o pan-africanismo é a ideia de uma grande África, uma África para os africanos, uma África sem influência de ideias europeias, sem influência de ideias americanas, mas uma África somente para ouvir os africanos. Então, o pan-africanismo foi isso, certo? Indo aqui para essa parte que fala da Índia, né? Essa parte que fala da Índia, deixa eu dar uma pausazinha aqui, peraí. Eu estava da Índia, né? Mas no caso aqui era na África do Sul. Sobre Nelson Mandela, né, gente? Nelson Mandela eu tinha até falado algumas vezes na sala de aula sobre a importância desse cara, né? Que ele lutou pelo fim do apartheid. O apartheid foi a segregação racial estabelecida pela Inglaterra, pela Europa, né? Um tipo de separação por grupos, né? Por raças de pessoas. E isso impedia a participação africana, a participação do negro nas decisões políticas, sociais, que eram africanas, de origem africanas, né? Então, o coitado do negro que vivia na sua terra, ele não tinha liberdade de usufruir da cidadania e de nenhuma outra coisa que pudesse lhe trazer um bem-estar social, político e econômico. Então, Nelson Mandela, ele vai ser preso, né? Vai passar 27 anos preso. Depois ele é solto com muita pressão dos países europeus e países americanos, inclusive os Estados Unidos e a ONU, e ele vai ser solto. Depois ele se candidata, continua com a sua pregação igualitária entre brancos e negros, sem pensamento de vingança, essas coisas, mas pregando uma igualdade entre brancos e negros, e ele consegue ser eleito e consegue fazer um trabalho belíssimo como presidente da República da África do Sul por 2 vezes, né? Gente, continuando aqui, a gente voltando um pouco aqui sobre a situação do pan-africanismo, né? Durante as guerras, a África ela estava sendo colonizada pelos países europeus, né? Inclusive a Inglaterra, Portugal, a França, a Alemanha, a Itália. Exploração, né? Então, durante esse período entre guerras e depois também da Guerra Fria, e depois também da Primeira Guerra Mundial, iniciando a Guerra Fria, deu-se um primeiro passo para o programa de libertação dos países africanos, inclusive países como a Angola, por exemplo, né? A Angola, gente, teve um movimento feito por vários grupos, né? Grupos que lutou pela independência da Angola, né? Por exemplo, a Angola ela teve um movimento popular pela libertação de Angola, né? O MPLA, né? Movimentos que foram movimento que foi muito importante para a libertação da Angola. Esse com um programa comunista, né? Também teve a Frente Nacional de Libertação da Angola, certo? E a União Nacional pela Independência Total da Angola, a UNITA, que ambos eram anticomunistas. Então teve grupos, né, que eram comunistas, como no caso o Movimento Popular pela Libertação da Angola, o MPLA, que era comunista, e os outros dois que não eram comunistas, eles eram anticomunistas, mas tudo com a ideia de libertação, de proclamação de liberdade para Angola. E com o passar do tempo, na luta entre eles, em 1975, no auge da Guerra Fria, né, eles conseguiram a libertação e fundaram a República Popular da Angola, socialista, né? Isso em 1975. Gente, eu vou finalizar aqui o meu vídeo. Espero que vocês assistam mais uma vez, se inscrevam no canal e dê o like aí, né, para ajudar esse canalzinho continuar, para a gente ficar passando revisão por aqui, viu? Pois valeu, pessoal.